Estamos estudando os Salmos e dentro dessa jornada de leitura dos Salmos, hoje vamos ler o Salmo 130. O Salmo 130 é uma oração por perdão, onde nós encontramos aqui diversas lições espirituais. Acompanhe comigo. Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista clama ao Senhor para que Ele escute a sua oração, para que Ele ouça a sua voz. E então ele começa agora a apresentar o que ele quer do Senhor. E ensina-nos lições poderosíssimas. Por exemplo, no versículo 2, nós lemos o seguinte, depois que ele faz a introdução para o Salmo. Escuta, Senhor, a minha voz. E aí ele faz uma conexão com o verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele faz uma conexão aqui do verso 2 com o verso 3, mostrando que o Senhor perdoa os nossos pecados, mas ao mesmo tempo nós temos que confessar os pecados quando nós oramos. Então aqui nós temos algo interessante para destacar. Primeiro ele pergunta, se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Ele reconhece que todos nós pecamos, que todos nós carecemos da glória de Deus. O livro de Romanos, por exemplo, lá no capítulo 3, fala sobre isso, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas ele faz uma pergunta, se nós vivermos em pecado, como iremos aguentar? Quem irá subsistir? E ele responde, no versículo 4 ele diz assim, aqui está a solução para essa pergunta que ele havia apresentado. Contigo, Senhor, está o perdão. Fantástico. Contigo está o perdão. A expressão contigo, ela indica o seguinte, que é Deus quem toma a iniciativa de perdoar. Não somos nós que vamos a Deus. É Deus quem vem sempre a nós, mesmo quando nós levantamos, tomamos a decisão de orar, tomamos a decisão de confessar os nossos pecados, que deve ser diária essa decisão, mas mesmo quando nós fazemos isso voluntariamente, na verdade é o Espírito Santo de Deus que já está falando em nosso coração. Por isso ele reconhece, contigo, Senhor, está o perdão. E por falar em perdão, a Bíblia apresenta um Deus de amor que ama perdoar. Por exemplo, Deus toma iniciativa porque Ele tem prazer em redimir você. Eu tenho aqui alguns textos que eu separei que falam de um Deus que ama perdoar. O primeiro deles que eu quero ler é Miqueias, capítulo 7. Vamos ler junto comigo? Esse texto eu já li aqui em outra ocasião e vou voltar a ler, especialmente quando nós chegarmos em Miqueias 7. Porque esse texto apresenta um Deus que ama e que tem assim prazer no perdão. Aliás, há vários conceitos na Bíblia que se repetem sempre para nos ensinar e fortalecer uma lição, uma verdade. Miqueias 7 diz o seguinte, a partir do verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão. Quem é semelhante a ti? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Ele tem prazer na misericórdia. Amém? Diz mais, Ele tornará a ter compaixão de nós. Ele pisará aos pés as nossas iniquidades. Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus tem prazer na misericórdia. Não é lindo isso? Amém, meu irmão. Se a gente vai lá para o livro de Isaías, vamos ler juntos, ó. Isaías, logo no início do capítulo, no capítulo 1 de Isaías, a gente lê o seguinte. Olha que texto fantástico isso. Isaías, capítulo 1. Vamos ler juntos aqui então o que Deus quer transmitir para nós. Isaías, capítulo 1 e o versículo 18. A palavra de Deus diz o seguinte. 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como
a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Glória a Deus. Deus diz, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, eu conheço a sua natureza, eu sei que você é pó. Eu sei das suas debilidades, porque eu te conheço antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Então vamos conversar? Conta qual é a sua necessidade, vamos bater um papo? Eu vou te perdoar. Amém? Um outro versículo de Isaías que eu quero destacar para você, está escrito em Isaías 38, versículo 17. Um pouquinho para frente agora. Isaías 38 e o versículo 17. Ele diz assim, ó, vamos ver juntos. 38 e o versículo 17. Diz a palavra. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esse é o nosso Deus. Se a gente vai para o Novo Testamento, 1 João, por exemplo, lá pertinho do Apocalipse, primeiro livro de João. Olha o que ele diz aqui no capítulo 2. Ó. Vamos dar uma olhada, 1 João 2, ele diz o seguinte, vamos ler juntos. Verso 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus é esse para nós. Agora ele diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando a gente volta para o Salmo 130 e a gente lê assim, ó, contigo está o perdão. É porque Deus, Ele ama perdoar. E Ele quer que a gente perdoe também. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou como popularmente é conhecida a oração, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus quer que nós também manifestemos um espírito perdoador para com as pessoas. Amém? Mas é Ele quem toma a iniciativa, Ele quem vem. O Salmo ainda diz assim, ó, contigo está o perdão para os que te temem. A expressão te temem aqui também significa os que te reverenciam, os que te adoram, os que te buscam. Depois no verso 5 ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma aguarda o Senhor, eu espero na sua palavra. 3 vezes aparece a mesma coisa. A repetição de 2 palavras e uma que é sinônimo, que é sinônima. Ele diz, aguardo, aguardo e espero. Nós precisamos confiar mais em Deus para que a gente tenha confiança de que Ele responde às nossas orações no momento certo. E Ele conhece qual é este momento. Mas para que a gente conheça Deus e tenha essa segurança, a gente precisa ter comunhão com Ele. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus, de pertinho. Eu tenho um texto que eu quero citar para você, que eu separei aqui, e está aqui dentro da apostila. E é um texto do livro Caminho a Cristo, um livro que eu até aconselho você a ler. Você encontra esse livro no site cpb.com.br. Ele diz assim, na página 98, temos que orar em família e, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto se negligencia a oração. A oração familiar e a oração pública são importantes, mas não bastam. Em solidão, abra a alma diante das vistas prescrutadoras de Deus. Nós precisamos orar mais. Passar tempo, portanto, em oração. Porque quando nós passamos tempo em oração, nós aprendemos a esperar em Deus e a confiar em Deus. E tem mais. Quando nós passamos tempo em oração, nós passamos a ser amigos de Deus. E aí, quando nós estamos longe do Senhor, ou seja, longe desse momento de comunhão com Ele, nós sentimos saudades dEle. É o que o próprio salmista diz aqui no Salmo 130, no verso 6. Ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor. Jó falou sobre isso lá no Jó capítulo 19 e o verso 27. Jó diz assim, eu tenho saudade do Senhor. Saudades. Quando é que nós vamos ter saudade de uma pessoa? Quando nós conhecemos esta pessoa. Tem muita gente que eu conheço,
muita, porque a gente acaba viajando por causa da nossa função e tal, e conhecemos muitas pessoas, mas de poucas eu tenho saudade. Sabe por quê? Porque a gente conhece muita gente, mas relacionamento íntimo a gente tem com poucos, com a nossa família, com os nossos amigos, há amigos mais chegados que um irmão. Desses a gente sente saudade. A gente precisa ter saudade de Deus. E nós só vamos ter saudade de Deus se nós aprendermos a ter comunhão com Ele, se nós o conhecermos pessoalmente. Aí vai se cumprir os últimos versículos do Salmo. Ele diz: espere no Senhor, porque Ele tem misericórdia. E ele diz mais: Ele é quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele é quem redime você de todas as suas iniquidades. Ele é quem te abençoa. Ele é quem te guarda. Amém? Glória a Deus. Eu quero então terminar fazendo o resumo do capítulo de hoje, Salmo 130, com as atividades da apostila que nós estamos usando durante esses 40 dias de comunhão. A primeira atividade: Deus quer que eu saiba, ao ler o Salmo 130, que Ele aceita, ama e perdoa aqueles que o buscam. Segunda atividade: Deus quer que eu sinta plena confiança em seu amor, amor perdoador. E terceiro, Deus espera que eu faça. Faça o quê? Que eu abra o coração a Ele em busca de confissão e de perdão. Isso está sugerido na apostila. Mas escreva você também o que Deus quer que você saiba, o que Deus quer que você sinta e o que Deus quer que você faça ao ler o Salmo 130. E depois escreve uma oração. É uma tarefinha para você, tudo bem? Eu vou orar agora por você então, para que Deus te perdoe e para que Deus cuide de você todos os dias. Posso orar por você? Posso orar? Vamos lá então. Feche seus olhos, querido. Bom Deus, perdoa os nossos pecados. Aceita-nos como somos. Que possamos ter um espírito de gratidão em nosso coração e de entrega diária ao Senhor, para que possamos ter saudade de Cristo. Nós oramos em nome dEle, do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te guarde e que você seja reavivado por sua palavra.